o mínimo de energia necessário para a gente seguir o processo, né? Então hoje aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa proposta de mudança de energia, o que a gente pode fazer para melhorar, né, nessas coisas novas que vem pela frente e que a gente não sabe ainda do jeito que vem chegar, tá bom? Tô ajustando o som aqui, deixa eu ver se tá um pouco melhor, se chegou. Eu acho que tá quase chegando. Aí, legal, acho que vou deixar assim. Vou deixar assim, beleza. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá. Vamos entender algumas coisas para a gente poder, aqueles que desejarem, né? Manter o seu gradiente energético elevado, manter um pouco mais o seu fortalecimento energético, ter um pouco mais de condições de enfrentar o dia a dia sem grandes prejuízos, tá? Isso é importante para nós no dia de hoje. O que acontece? Deixa eu falar do trabalho de harmonização quântica. Outro dia eu estava fazendo um comentário, a pessoa pegou um trecho avulso e perguntou o que isso tem a ver de quântico. Olha, dá uma olhada no trabalho aí, faz tempo que eu faço isso, não dá para ficar toda vez falando da quântica em si, eu estou falando da nossa atuação dentro do processo quântico, tá? De um jeito breve, hoje eu vou deixar registrado aqui de novo o que vem a ser o trabalho de harmonização quântica. O trabalho de harmonização quântica, ele já existe com uma proposta e com estudos, não só nas canalizações que eu faço, que as pessoas que conhecem sabem das estruturas que a gente tem de canalização, mas principalmente do conceito da ciência que nós temos hoje, até onde nós temos hoje no planeta. Então, quando a gente fala do mundo físico, a gente está falando da estrutura atômica, né? Muitos de nós ainda não entendeu que existe aqui uma estrutura atômica, que a gente vive dentro de uma proposta atômica, átomos, que vai formando essa matéria que a gente conhece aqui. Quando a gente trabalha nesse mundo quântico, que eu falo sempre que eu trabalho de harmonização quântica, ele é o quê? Buscar esse equilíbrio entre o físico e o extrafísico, o dito mundo espiritual para muitos, né? A espiritualidade por muito tempo foi patente da religião, e a religião fez o que ela quis com isso, com a intenção, com a suposta intenção de elevar o nosso gradiente, né, espiritual, para não dizer energético, mais próximo do Criador, um lugar onde nós pudéssemos ter uma reconexão, tanto é que a palavra religião vem do religare. Então, a intenção era essa, porém, ao longo dos anos sabemos que não foi bem isso que aconteceu. Isso é uma coisa. Quando a gente pega a ciência que vai evoluir, isso não tem fim, ela entra num outro mundo subatômico, ela pega o átomo e consegue descobrir ali outras frequências, ela tem outras projeções daquilo que era determinado como fim último. Então, a partir dessa subdivisão, onde surgem outras partículas menores que o átomo, e ali eles começam a descobrir que, na verdade, são essas estruturas que dão sentido para essa estrutura atômica, ou seja, elas que formatam, esse é o conceito científico, ela que formata a possibilidade de um átomo existir aqui e nós coexistirmos da mesma forma nesse mesmo espaço aqui, tá? Então, o que é o trabalho de harmonização quântica? Entrar nesse mundo quântico através da nossa conexão com as nossas estruturas e famílias cósmicas, né? Seja por projeção astral enquanto a gente dorme, seja por projeção mental quando a gente aprende a fazer isso, seja através de um livro. Às vezes está lendo um livro, né, e esse livro traz para você informações que fala, caramba, olha, eu não fazia ideia que era assim. É comum algumas pessoas que já estudam comigo no plano astral, por exemplo, quando vem conversar comigo no plano físico, é comum eu ouvir nos atendimentos na clínica, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, nossa, cara, parece que eu já vi isso em algum lugar, parece que eu já sabia dessa informação e você só está me fazendo lembrar. E é exatamente isso. Às vezes a gente estuda no plano astral, né, e quando chega aqui o livro com aquela informação chega, ou então alguém chega falando aquilo e você só conecta. Isso é o trabalho básico, né, da proposta de harmonização quântica. Por que eu estou falando isso? Porque esse entendimento para aqueles que já estão aqui, né, que já estão na caminhada, talvez seja fundamental nesse momento aqui. Por quê? Tudo o que está acontecendo no nosso planeta, não só no nosso país, tá? Mas no nosso planeta de uma forma geral, ele tem essa pretensão, né, de tirar a nossa conexão com aquilo que está além do físico, né? Se vocês estudarem um pouquinho mais, buscarem os filmes, eu gosto muito de falar dos filmes, que é uma forma bem lúdica de se entender. Várias pessoas, vários atores, vários diretores, vários produtores, trazendo um olhar de que nós estamos vivendo em uma realidade, né, uma realidade física aqui, mas que ela é uma produção de uma outra estrutura,
ok? Então, alguém está jogando com a gente, por assim dizer. Então é importante pensar isso. E quando você entende que é um jogo, que você vê que tem uma estrutura querendo derrubar você, querendo tirar você do eixo, querendo tirar suas conexões, o que acontece automaticamente? Você começa a acreditar que tudo que você está vivendo aqui no plano físico acaba por ser uma verdade única e absoluta. E aí, se a pessoa, por exemplo, ela tem muita grana, ela vai querer ter mais grana ainda. Se ela não tem grana, ela vai ter menos grana ainda. Sabe, tudo aquilo que você tem, ele tende a ser potencializado, seja para cima ou para baixo, de forma a aprisionar, não a equilibrar simplesmente, tá? Há exceções? Há exceções, pessoas que têm consciência e sabem o que está acontecendo, mas são raras as exceções. A gente pode dizer assim que 98,3% da população, um pouquinho mais, vamos dizer 99%, vive achando que isso aqui é real. Tá? Então, são pouquíssimas as pessoas que sabem que é um jogo. Então, aí vocês escolham o lado onde vocês estão. Se eu esqueço disso tudo, se eu esqueço que é o mundo subatômico, que nós estamos vivendo um tempo aqui da separação do joio e do trigo, né? Muitas pessoas que nós gostaríamos que estivessem mais próximas estão se afastando e vice-versa. De repente, algumas pessoas que estão se aproximando, a gente nem fazia ideia de quem era, né? Poxa vida, mas essa pessoa, a pessoa vai se aproximar, de repente vocês vão limpar alguns contratos, resolver alguma situação e vão sair disso. Então, a intenção do trabalho de harmonização quântica, eu estar aqui com vocês hoje, é simplesmente ficar relembrando essas propostas, né? São contratos que nós assumimos antes de encarnarmos aqui há milhares de anos para muitos, milhares de anos. E aí nós nos perdemos aqui. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas que vêm para os atendimentos comigo, as pessoas que cruzam o meu caminho são comandantes enrustidos, né? Eu brinco assim, porque são pessoas que se perderam aqui na jornada e não consegue mais se conectar, e de repente quando consegue chegar, aproximar um pouco mais, o nosso trabalho é de fazer essas reconexões. Então essa ideia de entender que a gente vive em um mundo que pode ser sim a simulação de uma outra estrutura comandando a gente, assim como as realidades paralelas, né? Muitas pessoas lembrando de sonhos, né? Nossa, eu tô lembrando, tô sonhando muito. Olha, você sempre sonhou. E agora, de repente, você está conseguindo lembrar por quê? Porque você está precisando prestar atenção, talvez, em alguma coisa que está passando despercebido, tá? Alguns que já estão mais avançados estão trabalhando, e vou ser muito sincero com vocês, tem dia que não está dando tempo nem de apagar. Você já volta para cá com as informações. E aqueles que são um pouco mais espertos anotam, registram tudo, né? E depois ficam né? Nossa, eu fiz isso, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Agora, se você não anota, quando você começa o dia, você começa a se envolver com as atividades aqui, você acaba por perder essas conexões aí, tá? Bom, deixa eu ver aqui, eu marquei, eu fiz um roteirinho para eu manter uma linha mais ou menos aqui, né? Porque às vezes eu me perco. Pessoal, o que mais? Eu falei dessa questão, né, do mundo atômico, né, do mundo subatômico. O que acontece aqui? Nós estamos sofrendo aí os ataques, né? Por que eu falei disso? Os ataques, gente, não quer dizer que vai... Eu rio porque são cada pergunta que chega aqui que eu, né? Mas cada um tá no seu momento. Não é que vai abrir o céu, literalmente, uma nave vai sair atirando igual nos filmes. Isso acontece também em outras estruturas. Aqui nós ainda temos uma proteção que por enquanto está dando certo. Agora, quais são os ataques que a gente fala aqui? Se eu não entendo, se eu deixo esse mundo subatômico, se eu deixo esse mundo quântico de lado e esqueço, eu vou achar que tudo é alguma coisa que está acontecendo porque tinha que acontecer, que é o destino, por exemplo. Porém, os ataques que são investidos contra a gente, pode ser, por exemplo, você perder a vontade de estudar. Nossa, eu não consigo mais estudar. Cara, eu não consigo mais. Eu me desconectei, não está dando mais, não vai. Ou então aqueles projetos que você estava investindo, por exemplo, em autoconhecimento, sempre aqui nessa linha, tá? Que eu defendo sempre essa linha. Em autoconhecimento, aquilo que ia fazer um bem para você, que você estava cuidando da sua saúde, por exemplo, você começa a perder o interesse por isso, outras coisas começam a tomar o lugar e você vai perdendo até mesmo a forma de controlar a sua agenda, de manter essa organização. Então, isso também são ataques, tá? Você procura, por exemplo, vamos supor que você se organizou hoje para ficar aqui com a gente nessa egrégora, né, da nossa live aqui, e aí de repente não consegui ficar, estou assistindo depois, porque, né, o Sérgio gravou e postou aqui pra gente no YouTube ou no Spotify, que eu deixo também lá como podcast. Tá, mas naquele momento que você queria estar aqui, o que aconteceu? Né? Começa a ficar atento a isso.
quais são as distrações que podem estar roubando você dos seus momentos. Isso também são ataques, tá? Pode sim... Pode ser que aconteça também alguma questão física, saúde, pode ser que aconteça? Pode. Nossa, pode ser que na rua aconteça um acidente, eu acabo me envolvendo? Pode, tudo pode. Mas isso já é mais fácil de identificar. Agora essas coisas mais sutis, essas ações mais inusitadas, às vezes a gente passa despercebido. A gente acaba se envolvendo em problemas que não são nossos, né? As pessoas, elas não têm para onde ir e por ressonância acaba chegando até você e você não aprendeu ainda a se blindar e você vai comprando a ideia dos outros. Aí, ao invés de você ajudar, você acaba somatizando aquilo ou até roubando para você, ou você acaba compartilhando isso, tá? Então, essa ideia de entender como é que as coisas funcionam, por onde que essas estruturas caminham, por onde elas permeiam, é super importante, porque dificilmente vai acontecer aqui no mesmo plano. Ela acontece no mesmo plano depois que ela já veio de uma outra projeção, tá? Seja uma projeção mental ou seja até mesmo do plano astral aqui. E às vezes muita gente que está desavisada da vida acaba provocando coisas que não precisava provocar e os prejuízos são enormes, tá? São enormes. E a ressonância, essa proposta de ressonância que a gente tem, né, muitas vezes lá no nosso inconsciente, ela acaba nos prejudicando. E aí então eu começo a trazer para vocês quais são as soluções, né? O tema da nossa live hoje, né, essa questão dos ataques iminentes, por qual motivo? Eu venho falando na semana passada, eu não consegui estar aqui nem na quarta nem na quinta, como a gente tem de costume, mas a conexão ela mantém, né? Só não estive online com vocês. Mas o que acontece? Nós estamos em um processo muito complexo e muito complicado. Entendeu? São grupos, né? São grupos lá, são estruturas que querem tirar os seus filhos aqui, que querem ajudar os seus filhos e não estão conseguindo, não é permitido. Por qual motivo? Muitas estruturas que estão aguardando, por exemplo, uma brecha. Vamos supor que a gente abre um portal e vou tirar aqui 1000 pessoas, vai, uma coisa básica. E aí, para tirar 1000 pessoas daqui não é tão simples assim, porque eu não sei quem é que vem junto. Eu não posso simplesmente pegar e puxar aqui, entendeu? Então, esses ataques que que é o tema da nossa live, pode ser exatamente isso. Às vezes você tem um benefício que você vai levar isso ou elevar nessa frequência, você não está conseguindo. Por quê? Porque tem alguém puxando, alguém aprisionando e a tua família cósmica vai falar: eu não consigo te ajudar. Não estou falando nem de desencarne, estou falando exatamente de trazer um auxílio, de trazer um conforto de forma que você possa se blindar. Aí você fala: Sérgio, estou perdido? Não está perdido. Se você realmente tem um reto viver, um reto pensar, um reto agir, a tua equipe, a tua estrutura está aí. E o nosso trabalho é auxiliar nessa conexão, para que você possa, né? Talvez você até consiga sentir, mas mesmo se você não sente, você ter essa certeza, né, que é a fé que a gente tanto fala aqui, né, nessa dimensão, de que está acontecendo. E hoje nós temos, como em outros anos, em outras épocas, em outros séculos, chegaram ferramentas de conexão para a gente. Hoje nós temos os nossos Merkabas, tá? Eu falo dos Merkabas aqui da harmonização quântica, que são aí uma das ferramentas que a gente tem para fortalecer a conexão. Então a gente tem o Merkaba de proteção, a gente tem o Merkaba de limpeza, tem o Merkaba de conexão com a nossa nave Canis BR-8, nós temos a Merkaba de elevação da frequência, seja afetiva, seja no campo, nosso campo eletromagnético, seja na estrutura frequencial dos nossos órgãos, principalmente do sistema endócrino. Então, para quem já está aqui, para quem já fez os cursos, para quem já estudou com a gente, está praticando, fez a apometria também, usem esses Merkabas, mesmo que vocês não sintam, as equipes estão aí, tá? Reto viver, reto pensar, o reto agir faz com que a gente, ao ativar os Merkabas, como vocês já aprenderam, vocês estabeleçam essa frequência. Então, é bem provável que, né, eu falo sempre da disciplina, conforme você vai fazendo e quanto mais você vai fazendo, você consegue manter esse padrão. Pode dar um caos aqui, né? Para mim, particularmente, é tranquilo. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para ser resolvida o tempo todo, a gente trabalhando várias e várias questões. Mas no momento em que eu consigo parar um pouquinho, desconectar e ativar a estrutura de harmonização quântica que vocês já conhecem, fraternidade cristal, fraternidade dourada e tudo mais, a energia vem, a força vem, e aí você consegue desenvolver aquilo que você está aqui para desenvolver. E aí uma coisa que eu quero, né, partilhar com vocês, vou deixar registrado aqui, que é interessante, é super importante da gente pensar, é o que, gente? Sem mimimi,
Ai, eu não tô aguentando. Ai, tá pesado, ai, tá difícil. Para. Tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Para quem, né, trabalha assim como eu, que tem um trabalho que eu gosto muito e sou muito feliz por ter as conexões que eu tenho através daquele trabalho, cada dia são mais demandas que vão surgindo, são mais situações que vão exigindo da gente um empenho um pouco maior. E aí sim, quando eu tenho essa outra estrutura que me auxilia, o meu desempenho consegue ser satisfatório. Agora, se eu entro numa vibe de reclamação, se eu entro numa vibe de que não dá, se eu entro numa vibe de que é muito para mim, sem ter experimentado uma outra forma de enxergar, eu vou ter problema. Aí você cai a frequência, aí lembra do mundo quântico, subatômico, essas estruturas negativadas que vibram aqui embaixo, elas chegam e começam a fazer parte da tua experiência também, tá bom? Então, esse toque, sabe, do trabalho de harmonização quântica, junto com esses ataques sutis que a gente quase não percebe, que a gente acha que é uma coisa corriqueira, ele pode ser resolvido. Uma dessas soluções que eu trago são os Merkabas que a gente tem aqui, que inclusive, né, eu disponibilizo lá gratuitamente no site e também aqui no Instagram, já deixei no Instagram, já tem ali, quem quiser tem uma explicaçãozinha, como que faz, como que usa, e bora lá, gente. Não dá tempo da gente ficar segurando, né, informação, de negligenciar, de ocultar. Então eu deixo ali aqueles que sentirem ressonância com essas ferramentas. Pode, tá, Sérgio, mas eu não quero os Merkabas, eu não quero nada disso, mas eu quero me proteger. Segue a tua fé e a tua religião, já que você ainda vive nesse mundo da religião, tá? Mas lembra de quando você se conectar, por exemplo, pela sua religião, se você for buscar a Deus, por exemplo, mas de que ele se revele para você na sua integridade e não na questão holográfica, para você ter uma experiência um pouco mais clara, tá? Para que você possa, a partir da sua crença, se desdobrar e começar a conceber outras propostas e outras estruturas energéticas. Porque no final tudo é energia, né? Somos todos filhos de uma fonte que emana, né? Seja um lado negativo quanto o lado positivo, todos filhos tendo uma experiência. E cada um está tendo a experiência de acordo com as suas últimas encarnações, de acordo com as suas últimas ações, e hoje é o dia de separar o joio do trigo, e a gente está exatamente nesse momento. Você plantou, você está colhendo. Um outro ponto importante, que nós já falamos um pouquinho aqui, mas só vou trazer nesse contexto dos ataques, são os contratos que a gente tem, né? Que nesse momento a galera está cobrando, né? Você pode estar devendo R$10, eles estão cobrando. Ah, mas são R$5, eles vão cobrar. Tá? E aí a gente às vezes não tem esse olhar atento para fazer essa proteção um pouco mais diferenciada, a gente acaba tendo aí problemas nesse sentido, tá? O ancoramento, outra proposta, né, que a gente tem aqui, para quem não sabe o que é o ancoramento, qualquer dia eu vou fazer uma live só sobre ancoramento e deixar gravado o ancoramento mesmo, só para aqueles que quiserem, que ainda não sabem como fazer um ancoramento, segundo o olhar da harmonização quântica. Eu vou até pedir para o João Pedro, se ele estiver na sala aqui ainda, para ele me ajudar a lembrar da gente fazer essa gravação. A gente pega um dia avulso e a gente faz uma gravação de ancoramento segundo o olhar da harmonização quântica. Basicamente, o que a gente faz? A gente conecta com a nossa estrutura, ativa os Merkabas, nós temos as naves que atuam com a gente nesse trabalho, tá? E a gente coloca nessa estrutura de naves, nós temos as naves que conduzem com a frequência Borealis, né? A estrutura de Santa Esmeralda via Borealis, Santa Ametista também via Borealis, a Canis BR8 que vai direto com a estrutura canopiana. Nós temos a conexão com Arctrans Pro, com os arcturianos, nós temos a conexão com a Supraconfederação também, através da Viorash 12, né, uma outra estrutura da Estrela da Vida, que é uma ramificaçãozinha que está aqui em resgate. Que mais? A Nesh, que é dos Sirianos. Nós temos a nave Octazone Trans, que é de uma outra estrutura do comando Octabark, né, que é um comando que se apresentou, melhor dizendo, para a estrutura de harmonização quântica. Então são trabalhos muito sutis, poucas pessoas conseguem sentir, né, porque é sutil demais, você tem que soltar muito aqui o corpo físico, mas é um trabalho que algumas pessoas estão conseguindo ter acesso e a gente faz isso. Então o ancoramento, tá, é muito importante. Sérgio, não sei fazer ancoramento, não sei o que é isso. É a tua oração, é a tua proteção. Eu acho que de comum acordo, para quem segue religião, para quem está nessa estrutura ainda, quando vocês pedem a proteção do Arcanjo Miguel, né, que a gente chama só de Miguel, não tem o Arcanjo Miguel, porque ele tem outros desdobramentos também, mas vamos seguir nessa linha para facilitar para vocês. Quando a gente
faz uma conexão com essa estrutura, tem toda uma falange que vem junto. Junto com o Miguel, você vai ter automaticamente uma intuição para conectar com outras estruturas, seja Gabriel, Rafael, para quem está um pouco mais avançado, já chega a Metraton, já chega a Sandalphon e por aí segue, entendeu? Para quem já consegue também Fraternidade Branca, isso é um ancoramento. Olha, eu quero conectar com as estruturas, eu quero proteção, né? Eu quero intuição. E um outro ponto, gente, que poucas pessoas observam, que para mim é um dos mais importantes, né? Para quem estuda comigo, para quem passa pelos atendimentos, já sabe que é assim que eu vou conduzindo os processos aqui. Vai dormir, pede proteção para o teu corpo físico que fica aqui, tendo as experiências dele, e também para o teu corpo no plano astral, na projeção astral. Aquilo que você vai fazer à noite, tá? Que você, olha, não sei, nem sei se eu saio do corpo à noite. Se você não sabe, dá um voto de confiança pra gente, pede proteção, olha, protege o meu corpo físico e protege o que tiver que acontecer no plano astral ou no meu sonho, vigia meu sonho, mas pede para Arcanjo Miguel. Se você não sabe nem outro nome, pede para o Arcanjo Miguel para que ele mande suas equipes para ajudar você. Por quê? Se você não faz isso, você fica vulnerável, tá? E aí a gente não sabe como foi o seu dia, quais foram os seus desafios, quais têm sido os seus desafios ao longo dos últimos dias, e à noite você fatalmente vai ser conduzido para uma experiência que talvez não seja muito agradável, tá? Isso também é um ataque. Então, às vezes, durante o dia você não está aguentando, você está rastejando, e à noite, quando você vai dormir querendo ter um pouco de paz, você está tão cansado que apaga, e aí o trabalho continua a noite adentro, e você pode estar sendo usado lá e não sabe, e acorda no outro dia mais cansado ainda e começa a tomar remédio, aí não tem fim, tá? Fica nessa bola de neve aí. Então, a estrutura de ancoramento, se você não conhece ainda o ancoramento, faça a sua petição, faça a sua oração, né, como eu disse ainda há pouco, mas faça de verdade, sabe, saindo do coração. Fala, olha, na minha ignorância eu nem entendo o que acontece ainda, eu não sei o que acontece do outro lado, mas eu preciso de ajuda porque eu não estou aguentando mais. Essa sinceridade é muito legal, tá? Essa sinceridade abre aí uma possibilidade de você, mesmo não tendo os conhecimentos, você conseguir uma realização bacana do outro lado também no plano astral. E aí, para quem já está estudando, fatalmente você continua estudando do outro lado ou vai para os hospitais, como as pessoas têm tido algumas lembranças aqui e comentam, para ser trabalhado, para ser ajustado, né, ser alinhado ali, que isso é muito importante também. Pessoal, uma outra dica que eu quero deixar para vocês aqui, né, aqueles que querem estudar com a gente, que estão já estudando, querem refazer os cursos, tá? Nós estamos nos organizando da seguinte forma: dia 16 de outubro, módulo 1, 17 de outubro, módulo 2, é um final de semana. De acordo com o número de pessoas que se inscreverem, eu vou providenciar o lugar aqui, o espaço para a gente fazer, tá? Se for pouca gente, eu vou para um lugar menor, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu preciso passar a informação e fazer as conexões com as estruturas superiores através do curso. Para quem fez já sabe como funciona. Depois, em outubro, a gente tem a apometria de novo online. Para quem já fez e quer fazer de novo, tem lá no site, né? Entra lá na inscrição, tem lá um valor diferenciado para quem quiser continuar os estudos, tá bom? Se você, por exemplo, já fez o módulo 2, já está um pouco mais avançado, quer trazer alguém para fazer o módulo 1, por favor, seja sincero com as pessoas que você trouxer, seja sincero com as pessoas que você vai indicar. Às vezes a pessoa chega, eu vim porque o fulano mandou. Não vai funcionar assim, essa pessoa não vai chegar, vai gastar dinheiro à toa e às vezes entra ali na estrutura e não vai dar certo, vai ser pior para ela, tá? A gente vai fazer uma conexão lá no final, faz a iniciação, a pessoa não leva aquilo a sério, depois dá um puta problema aí. Mas aqueles que estiverem por ressonância, né, que estiverem afim, são muito bem-vindos e é uma transformação, né? E quem fez está levando a sério, sabe muito bem do que eu estou falando aqui, tá joia? Pessoal, já falei aqui das coisas que eu queria falar, falei dos estudos, continuem os estudos de vocês. Eu vou fazer uma outra live outro dia aqui. Eu preciso falar um pouco mais dos livros lá que eu fiz um dia, mas eu parei. Eu vou fazer também para vocês, vou deixar lá daqui a pouco lá no Insta. Eu vou começar a falar de filmes como sugestões para vocês que estão aí assistindo, que me chamam aqui. Eu tenho uma lista lá no site de sugestão de filmes, alguns livros, mas eu vou começar a trazer também aqui no Instagram, né? Porque às vezes a pessoa nem vai lá no site. Eu vou começar a deixar lá no Instagram pra gente, pra quem quiser, né? Vai acompanhando ali, tá bom?
Quem mais entrou aqui? Aramile, boa noite. João Serrano, boa noite. Lucinéia, boa noite. Quem mais está aqui? Randolfo, Risonete, Arrodo, Beth, oi Rô. E aí, Taliati, Gisiane, Rodrigo, João Paulo, boa noite. Guilherme, Aniele, boa noite, pessoal. Vocês que estiveram aqui. A nossa live da quarta quântica, né? Nossa QQ, hoje, se não me engano, é 007, né? Que eu pulei uma. Ela acontece nesse formato aqui, meia horinha pra gente bater um papo, só para trazer algumas informações para vocês, algumas atualizações, tá bom? Quando eu disse ali sobre os ataques, né, das naves que não vão aparecer aqui, mas no plano astral o pau tá quebrando, vou falar rasgado, lá o pau tá quebrando e a gente, eu tenho trabalhado lá, mas a intenção não é falar do meu trabalho aqui, sim falar das possíveis formas de vocês começarem a ter aí mais ferramentas. Um outro ponto legal, né, gente, que está rolando, que a gente precisa se preparar, é para esse mundo que vem depois, né? Não dá para ficar do mesmo jeito, né? Acho que a gente já entendeu isso. O jeito que está não dá mais certo e aquilo que era não dá também, aquilo que vem a gente não sabe, mas uma coisa é certeza: nós estamos sendo forçados a mudar as nossas posturas, estamos sendo forçados a mudar a nossa proposta. Então essas informações, né, que a gente vai trocando aqui, que a gente vai compartilhando, é para aqueles que realmente querem se preparar e ao mesmo tempo já estar vivenciando um mundo novo, né? Por mais que tudo está acontecendo, não é que você não se importa, não é isso, é que você vai mantendo o controle e você consegue ser solução onde você se encontra. Então você reclama menos, você até deixa de reclamar e você consegue contribuir um pouco mais. Quando você pensa em trazer uma solução para as pessoas que estão à sua volta, para você mesmo, ao invés de entrar na frequência da reclamação, automaticamente você eleva a tua frequência e consegue ajudar as pessoas que estão à sua volta aí também, tá bom? Falo de família, falo de trabalho e acima de tudo falo do seu ambiente, certo? Se você ainda não fez, né, construa na sua casa um ambiente seu aí, onde você consegue ficar ali recolhido um pouquinho, onde você consegue, por exemplo, pensar, escolhe, eu quero estudar sobre Merkabas, quero entender como funciona isso, eu quero estudar algum assunto que seja diferente daquilo que eu já faço, né? A tua equipe ela traz para você isso também, é tudo uma jornada. Agora o que é importante é eu sair do lugar onde eu estou, né, em direção a algo que eleve a minha frequência. Dificilmente eu vou fazer isso no mesmo lugar onde eu estou, né? Como dizia Einstein, né? Um problema não pode ser resolvido no mesmo nível em que ele foi criado. E a nossa proposta aqui é, dentro desse mundo quântico, você acessar ferramentas, acessar informações nessa outra estrutura frequencial e trazer para cá e ter uma vida mais plena, uma vida com paz, com um pouco mais de equilíbrio e, acima de tudo, né, com gratidão e poder compartilhar com os colegas, com as pessoas que estão mais próximas, uma possibilidade de enxergar uma realidade diferente, tá bom? Agradeço a todos vocês que passaram por aqui, vocês que permaneceram. Essa é a nossa quarta quântica. Na semana que vem estaremos de volta aqui. Amanhã, infelizmente, eu ainda não consigo fazer a meditação, mas na próxima semana, quarta quântica, e depois na quinta-feira, nossa meditação de harmonização quântica. São todos convidados e sejam muito bem-vindos. Feliz vida para vocês, feliz experiência, que vocês sejam as melhores pessoas do mundo, porque vocês merecem, e levem alegria, leve paz, leve luz e muita harmonia para todos vocês. E até o próximo encontro aqui, pessoal. Tchau, tchau.